Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty e esse bonitinho aqui é o Duda. E hoje nós queremos convidar vocês para fazer parte de um sonho nosso. Nós sempre tivemos o sonho de atravessar o Oceano Atlântico em um navio. Não sei se vocês sabem, o Duda ele já atravessou o Oceano Atlântico em 2018 num barco à vela. Ele é muito corajoso. E foi uma aventura e tanto, os 21 dias que fiquei no mar com a antiga Joy. Definitivamente atravessar o Atlântico num barco à vela é muito diferente do que num desses naviozões. Então até que não chegue o dia de cruzar o Atlântico com a Joy, vamos ver como seria essa mesma travessia do Atlântico a bordo de um navio. Também gostaria de fazer um dia isso com a Joy. Quem sabe daqui a uns 2 aninhos a gente faça. Mas enquanto o dia não chega, nós vamos cruzar o Oceano Atlântico com esse bonitinho aqui, ó, o MSC Grandiosa. Nós vamos levar o MSC Grandiosa esse ano para o Brasil, saindo aqui de Gênova, da Itália. Vão ser mais ou menos 21 dias de viagem cruzando o Atlântico e ele vai chegar no Brasil. E diz a MSC que é o maior navio que já esteve no Brasil de cruzeiros da MSC. Então todo mundo vai poder fazer um navio gigantesco, super bonito, novinho, cabe muitos passageiros e ele vai ficar a temporada toda no Brasil. Aí eu e o Duda chegamos aqui no porto de Gênova. MSC Grandiosa, o nome já fala, né? Grandiosa. Mas olha o tamanho do MSC World Europa. Olha isso! É um monstro. Perto do Grandiosa. Grandiosa ficou pequenininho. Olha, o ventão, ele persegue a gente, hein? Vou contar pra vocês a maior. Justamente o dia de nós sairmos aqui de Gênova com o navio, tá uma mega tempestade que deram o nome de Ciarán. Provavelmente vocês ouviram falar muito dela no Brasil, que afetou a Europa inteira, alagou as cidades, tempestades, uma catástrofe. E hoje é um dos dias mais fortes que tá a tempestade, que tá afetando aqui a Itália também. Não sei se vocês podem ver meus cabelinhos voando aqui, o vento tá um pouquinho forte e a gente vai sair daqui. Que horas que a gente sai daqui hoje, Duda? Às 5 da tarde, previsão de ventos de mais ou menos 58, 60 nós, a ondulação lá fora tá bem alta, então a gente tem que rezar, torcer para estar bem tranquila a nossa saída hoje à noite. Agora rezem que dê tudo certo. Acabamos de chegar na nossa suíte. Vou mostrar pra vocês. Vocês não têm noção do tanto de brasileiros que tem nesse navio. Você escuta português aqui. Ai, que delícia. Fazia tanto tempo que eu não escutava português. Nós estamos numa cabine interna. E essa é a nossa suíte. Não dá pra vir bêbado. Vocês ouviram alguém falando que não dá pra vir bêbado? Porque se perde nos corredores, é muito grande. Ó, aqui é isso, ó. Espelho quando entra, tem uma camona gigantesca. O Duda acabou de puxar a descarga no banheiro quando estou gravando o vídeo. Temos uma TV. Aqui temos alguns armários, um cofre para guardar as coisas, cabides, bem espaçoso. Esse quarto ele não tem janelas, não tem varanda, então ele é um pouquinho mais escuro. Mas é bem confortável, é bem grande, como vocês podem ver, é uma gigantesca. Aqui temos um espelho, conexões para celular, na tomada, esqueci o nome disso aqui agora. USB. Aqui, o que é isso? Temos uma geladeira, mini bar, lugar para colocar gelo, copinhos, isso aqui é uma Zoe, tipo a Alexa, sabe? Mas essa Zoe aqui ela nunca funciona. Pelo menos todos os navios que a gente foi, ela nunca funcionou. Ah, uma coisa interessante de vocês saberem lá na Europa é toda essa tomada aqui, ó, de furinhos, quadradinhos, redondinhos, quer dizer. Cadê o banheiro? Posso mostrar o banheiro, Eduardo? Olha o banheiro. É meio padrão, né? Da MSC, é tudo igual. Um chuveiro aqui com box bem espaçoso, lugar para guardar os perfumes e cremes. E é isso aí, vambora que eu tô morrendo de fome, eu preciso comer. Vamos que eu tá lendo aqui a nossa agenda do dia. Ela vai começar com a yoga ao ar livre. Logo após, iremos para o restaurante. Amém, aleluia. Tchau, Itália.
Estamos aqui a postos esperando o Pavarotti tocar. Desculpa, eu não vou cantar porque não tenho um microfone. Vai lá. Não. Aqui, ó, Só tá canto aqui. com o microfone. Sem o microfone, não. O microfone me dá superpoderes pra eu ficar super mega afinada. Vocês viram isso, né? 7 horas da noite. O MSC gigantesco que tava aqui do nosso lado já foi embora. Agora estamos aqui aguardando. Previsão do mar lá fora tá mexido pra caramba. Isso que a gente tá na parte verdinha, assim, que não tem muito vento. A ondulação tá bem alta. Provavelmente essa noite vai ser bem agitada. Olha, se tem um dia que vai balançar pra caramba de todas as vezes que a gente viajou de navio, eu sinceramente acho que é hoje. Mas seria interessante navegar, né? Não velejar. Ó, estão soltando os cabos, assustador o Caiu barulho. ali. Não. Mas seria interessante ver como é navegar com 50 nós a mais de vento, com uma ondulação super alta. Por quê? A Joy, coitadinha, tão pequenininha, né? Qualquer ondulação, ela balança pra caramba. Já o navio ele é bem estável. Eu acho que vai ser bom. Vai, mas eu acho que vai dar pra sentir. Provavelmente. O vento vai estar contra, inclusive. Nossa, é verdade. O vento contra na cara vai ser gostoso. Estamos saindo de Gênova. Estou triste e chateada porque não tocou a música do Pavarotti. Fala lá pro capitão soltar a música. Eu acho que tá muito ruim o tempo lá fora. É sem musiquinha hoje. Saindo bem lentamente. Ainda não tem vento aqui. Vamos ver lá fora como vai ser. Ai, Foi? vou chorar. Duda já tava arrumando a música. Capitão. Muito obrigada. Ele pediu pro capitão colocar a música. Podemos enfrentar condições meteorológicas adversas durante a nossa viagem de Gênova até Marseille. Por favor, evite utilizar as áreas abertas e as varandas. Muito obrigado por sua atenção e desejamos mais uma vez um maravilhoso cruzeiro. Ele tá falando simplesmente disso. Ele só acabou a música do Pavarotti no meio pra mandar todo mundo ir pra dentro. Ninguém tá obedecendo. Estamos saindo do mar agora. Olha o tamanho daquelas ondas na praia. Olha isso. Já dá pra sentir a vida do mar. Bom, a gente saiu agora de perto da praia e do porto e agora começou a entrar umas ondas muito altas. Essa semana teve em Portugal uns dinamarqueses, meu Deus, que eles saíram do porto com uma ondulação de mais ou menos 7, 8 metros. Então acho que era tipo isso aqui, o barco deles afundou, morreram 4 pessoas. Não dá pra imaginar indo com o barco da Marina que é protegida para enfrentar isso. Bom, a MSC garantiu que tá tranquilo, tem 6 mil passageiros aqui dentro, provavelmente eles sabem o que estão fazendo, né? Mas eu acho que se eu tivesse opção, eu não iria hoje não. Estamos indo para a piscina, mega vento. O Dudu tava olhando no app que a gente usa para velejar com a Joy. A gente tava mais ou menos 1 milha da costa, é bem perto. É da aurora boreal. O cabelo até grudou no chiclete. Para de me filmar. Na boa, eu acho que precisava esvaziar essa piscina. Ó, a gente tá passando na frente de Mônaco agora. A gente tá mais ou menos 1 milha de distância. É muito perto para um navio desse tamanho. Mas eu acho que é um dos lugares mais abrigados que tem agora. E
balançou pra caramba o navio essa noite, mas como estávamos cansados, dormimos super bem. Acordamos em Marseille, na França, com muito sol, pois tínhamos deixado a tempestade para trás. Hoje é dia de fazer uma excursão que compramos aqui no navio, e o destino será a cidade de Aix-en-Provence, que não fica muito longe de Marseille. Chegamos aqui no centrinho da cidade e aqui a avenida principal onde todo mundo vem para ver todo mundo. Então tem uns cafés ali que eles vêm sempre tomar café, coisa que francês adora, né? Tem uma ponte aqui no meio da rua que tem 30 graus a água. Agora o nosso guia está indo lá para frente para mostrar mais coisas pra gente. A gente ficou para trás para variar. Banhos públicos no me encantan los adiós, pero más un hasta luego o hasta la próxima. Eu acho que toda e qualquer viagem traz um mar de aprendizado para as nossas vidas. Atravessar o Atlântico a bordo de um navio nos tem feito pensar muito em nossos antepassados e também em milhares de outras pessoas que deixavam tudo para trás na Europa em um momento muito difícil para encarar as águas desse grande oceano com a esperança de dias melhores no Brasil para as suas famílias. Bom dia, eu sou na Espanha, linda. Estamos saudades da Espanha. Que a Espanha foi a nossa casa, 2 pernas atrás, foi Valência, foi muito legal a cidade. A gente conseguiu viver bastante a cultura espanhola, tudo adorava a paella. Hoje estamos aqui em Barcelona, no MSC Antioquia, mais uma vez. A gente vai dar uma voltinha na cidade hoje. A gente adora essa cidade. É muito bonita, é muito legal. A gente vai dar uma voltona e vai mostrar algumas coisas para vocês. Esse é o porto de Barcelona. Tem 3 navios aqui hoje. Tem o Seaside, um outro ali que eu não sei o nome e o nosso. O Seaside está indo para o Brasil também esse ano. E a proposta dele é bem legal. Falei errado, é civil. A proposta dele é bem legal, porque a MSC quis criar um navio onde as pessoas podem ficar a maioria para fora. Ele tem muitas varandas, diferente de alguns navios que não tem tantas varandas. Então a proposta deles é você ficar mais próximo do mar. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. A MSC ela não patrocina a gente, e nem outra empresa de navios, é que a gente adora fazer navios. Então por isso a gente fala, para vocês aprenderem também um pouquinho. Já que está indo para o Brasil, é legal vocês saberem a diferença dos navios. Mais uma dica legal é que aqui em Barcelona é possível você ir andando. É um pouquinho longe da cidade, mas legal que você vai olhando o mar, vai olhando os outros navios. Eles cobram a MSC 10 euros para te levar um navio até a cidade. Lá em Marseille ontem. Eu e o Duda já foi 2, 3 vezes para lá.
A primeira vez nós resolvemos ir andando do porto até a cidade. Sério, acho que foi 1h30 de canelada sofrida. Mas a maioria dos portos dá pra ir andando. Nós já aproveitamos visitando a cidade. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Dá uma bisolhada, né? Vai que um dia a gente fica com a Joy, que ainda essa marina é bem grande. Duda falou que é bem cara. Mas é que é Barcelona, né? Você tá praticamente dentro da cidade. Deve ser bem legal, cara. Every time we touch, I feel at home. Balança só os barcos, você viu? Will you put your hands in mine? I know gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. Will you put your hands in mine? Agora nós vamos dar uma voltinha nas Ramblas. É, aqui enrolar lindo. Ó. Lá tem um monte de restaurante, tem um mercadão, tem bastante coisas gostosas, tapas. Nossa, a gente estava falando agora que Barcelona ela vai sediar uma Copa, né, de vela, que é super famosa. Qual o nome? America's Cup. America's Cup. E a cidade tá tão bonita, sabe? A gente veio pra cá acho que há uns 2 anos atrás e tá super arrumado agora, tem um monte de coisa nova. É super bonita a cidade. De novo, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Isso aí, agora a gente dá uma voltinha nas Ramblas. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui de Barcelona. Não sei se é verdade, tá? Mas eu vejo no Instagram muita gente falando que é muito perigoso aqui. Pra você não ficar andando com o celular na mão, com relógio, correntinha. Até tirei tudo hoje pra vir. Vi uns vídeos no Instagram, eu até vou tentar achar e o Vitor vai colocar aqui pra vocês verem, das pessoas andando com o celular amarrado num fio, na mão e daí coloca no bolso. Você anda com o celular no bolso, parece que os trombadinhas daqui eles vêm e roubam. Não sei se é verdade, né? Mas por via das dúvidas, trouxe uma bolsa bem feia para eu guardar a minha bolsa dentro. Cuidado ao máximo. Aqui o mercadão você pode comer tudo que você imagina aqui na Espanha. Muita coisa gostosa. Isso é o caminhonete. Acho que tem vários navios no porto. Então, que é bem típico aqui da região da Espanha. Nós vamos almoçar. Cheers! O que a gente pode comer aqui na Espanha são aqueles pratos de entrada, são as tapas que eles chamam. Eu já peguei umas croquetas de vaca e outras de ramon. E também o pimento padrão, que é aquele pitãozinho desse tamanho assim, verde, que é uma delícia. E como prato principal, a gente vai comer Paella paella de frango. Pimenta padrão. Da Espanha, é uma delícia, é uma pimentinha, ela é bem doce, sabe? Mas salivando aqui, eles colocam um salzinho por cima, é uma delícia. E aqui temos as croquetas. Essa daqui é de jamon e essa daqui é de vaca, né? É, carne. Pela de jamon. Aqui é de salada, tá? Ah. Só espanhol. Eu morei aqui 6 meses. Agora, prato preferido daqui da Espanha, paella, pedido de frango, porque aqui é o próximo, ele teria pedido de frutos do mar. Olha isso, tem aqui literalmente raspar o tacho, ó, amigos. Porque ó, ela é bem fininha a camada de arroz, mas só que ela faz uma crostinha embaixo. Isso aqui é uma delícia, meu Deus do céu. Ai, que me motivo. É muito quente essa panela.
Duda está aqui literalmente raspando o tacho. Oi, hora de pegar uma voltinha aqui nas Ramblas, que é essa zona aqui, que é um monte de árvore pro meio que a gente vai passando. A gente vai lá na Sagrada Família, que é aquela igreja super famosa aqui, que tá não sei quantos mil anos que ainda não terminaram ela. Dá uma... Estamos correndo igual dois doidos, porque o navio sai em meia hora e a gente tá um pouquinho atrasado. Tá longe pra caramba o Grandiosa. Ali, ó. Mas sabe por quê? Porque nós vamos encontrar com o nosso amigo, o Hermel. Lembra do Hermel? Que logo que a gente pegou a Joy, ele ajudou a gente a levar a Joy. Eu não sabia nada, ele me ensinou muita coisa. Agora a gente vai correr pra não perder o navio. Se o Duda filmar de volta, é porque a gente perdeu o navio. Aí tem que pegar um ônibus, um avião, sei lá o que, pra chegar em Málaga pra amanhã. Mas enquanto isso, vambora correndo. Eu deixei a Patinho correndo lá porque ela tá bem nervosa. Só falta 23 minutos pra fecharem a porta aqui do navio e a gente continua indo. A gente vai chegar. É quase lá, só dá a gente caminhando. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even know it. Agora eu vou dar um rolê no Duda. Vai lá, vai lá, vai lá. 4-2. 5-3 pra mim. Pega meu cortado. O Duda tá tentando quebrar a bolinha porque ele é muito ruim no negócio e vai perder. Calma! Tô com medo! Alguém avisa ele que não é assim que joga, por favor. Bom dia! O que é? Malagazinha? Hoje o sol nasceu mais ou menos aqui na Malagazinha, mas tem que cantar, vai, hoje é com você. Bom dia! Hoje o sol nasceu na Malagazinha. A gente chegou aqui na Espanha. Que dia que é hoje? É o terceiro ou quarto dia já? A gente vai dar um rolê aqui em Málaga, depois a gente vai voltar pro navio. A gente tem o dia inteiro aqui e amanhã a gente fica navegando para chegar em Funchal, onde fala português. É Portugal, Funchal, né? Não. E a dica da Paty: aqui em Málaga você não precisa pegar ônibus para ir até a cidade, porque é bem pertinho do porto. Eles colocam um papelzinho na sua cabine, né? Se você quiser, você pega, senão você vai andando. Andar até a cidade é bem bonitinha. Você vai olhando o mar, olhando as montanhas. O que tem pra fazer em Málaga? Essa cidadezinha da Andaluzia tem uma história que vai lá atrás, tipo 2.800 anos. Tem bastante coisa para fazer aqui. Os principais pontos para se visitar em Málaga quando você tem apenas um dia, sem dúvida, são a Fortaleza de Alcazaba de Málaga, que tem vistas incríveis da cidade e do mar. É um lugar cheio de história e arquitetura impressionante. O Museu do Picasso, lógico, você curte arte. Dê um pulinho no antigo Teatro Romano de Málaga. É um pedacinho da história que vale muito conhecer. E por último, visitar o Distrito Sorro, que além de ser um bairro agradável, ali tem muitas artes urbanas. Nas ruas, elas estão cheias de murais coloridos e galerias de artes. Acho que é isso, mas nós vamos dar um rolê super rápido, pois queremos voltar para o navio e mostrar ele por dentro para vocês, sem muita gente por perto, pois está todo mundo aqui fora visitando Málaga. Hello, amigos! Quero convidar vocês para conhecer o MSC Grandiosa, o maior navio de cruzeiros da MSC que irá para o Brasil em novembro.
E agora nós estamos parados aqui na Espanha e não tem quase ninguém no navio, então é a hora perfeita para conseguir filmar tudinho para vocês verem que legal que é esse navio. Olha só que lindo o Champagne Bar. Brilha que nem as borbulhas do champanhe. Perfeito aqui para ficar final da tarde, tomando um champanhe, olhando o pôr do sol. Mais uma coisinha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, dar um like e deixar uma mensagenzinha. Hello! E aí? Vou dar uma voltinha para mostrar o navio para os meus amigos, tá? Já volto. Vai com tudo. Tchau. Tchau. Agora acho que um dos lugares mais famosos que tem no MSC Grandiosa é a Escadas de Swarovski. Todo mundo vem aqui tirar foto no final da noite, com vestido de gala, de terno, fica super bonito as fotos. E é linda essa escada. O legal é que aqui dentro do navio também tem muitas lojas. Tem lojas de joias, tem lojas de bolsas, tem lojas de perfumes. Aliás, para comprar perfume aqui dentro é muito bom, porque sempre tem umas promoções muito boas aqui. Exemplo, no primeiro e segundo dia a gente comprou perfumes com mais ou menos 20% de desconto. Hoje eu fui dar uma olhadinha na Sephora lá fora, estava bem mais caro. Então é uma coisa que compensa. Tem acho que a Swarovski aqui também, ó. Eu comprei essa correntinha aqui, ó. Acho que foi em 2019. No MSC belíssima que nós fizemos lá nos Estados Unidos. E aqui ainda continua tendo. Então, agora como a nossa vida é mar e é tudo azul, eu quero ver se eu acho um cisne, em vez de ser o cisne negro, ser um cisne azulzinho para combinar com a cor do mar. Aqui é a principal avenida que tem dentro do navio. Tem esse telão aqui em cima, ó, que fica toda hora mudando, fica super bonito. Toda noite, acho que 2 vezes na noite, eles ficam trocando coisa aqui em cima no telão. Fica bem legal. Também nessa avenidona tem vários restaurantes. Tem um restaurante francês, tem restaurante de carne, tem restaurante chinês, tem uma gelateria que custa o gelato deles, ó. É um perigo. Também tem um lugar para tomar café, que tem uns chocolates deliciosos. E também tem aqui onde você consegue comprar todas as excursões para fazer nas cidades que o navio vai parando. Não dá para ficar entediado aqui dentro, porque tem muita coisa para fazer. Tem muitos barzinhos. Exatamente nesse daqui, toda noite tem música ao vivo. E eu vi já também durante o dia que eles ficam dando aulas de dança. Então tem samba, salsa, jazz. Tô aprendendo a dançar aqui. Não falei nada pro Duda, mas um dia eu vou tentar arrastar ele pra ele pagar o mico, porque ele é muito ruim de dançar. Ele não consegue dançar direito. Então vocês vão dar risada na cara dele. O teatro para vocês, mas a galera tá ensaiando ali, então depois eu venho aqui à noite quando tiver um espetáculo que for de verdade, daí eu mostro para vocês. Agora nós vamos subir aqui para cima. Esse navio, se não me engano, tem 19 andares e as escadinhas para você subir são assim, ó, ou você pode de elevador. Cada ponta do navio tem vários elevadores também, super rápido para chegar no quarto. Ai, tô morrendo já. Acho que eu preciso treinar mais na academia. Falando em academia, tem uma academia muito legal aqui. Ontem eu e o Duda nós fomos treinar. Ela fica no deck lá em cima. Chega no 15º andar, nós treinamos. Depois a gente vai lá, vou mostrar pra vocês também. Então agora eu vou mostrando. E tem áreas dos restaurantes aqui. Tem várias comidinhas gostosas. Aqui, ó, é o Master of the Sea. A galera vem pra tomar bastante cerveja. Tem uns barris aqui. É mais comidinha de bar, assim. Tá vazio agora porque está todo mundo passeando na cidade. Mas é super bonito, ó. E esse aqui é o restaurante japonês. Tem uma proposta bem diferente aqui. Depois a gente vai vir e eu vou mostrar pra vocês que legal. O chefe prepara tudo na sua frente. É meio um show assim.
que esse daqui é o nosso restaurante preferido do navio, que é o Butcher's Cut. Vocês já podem ver, tem milhões de opções de vinhos bons e a carne deles é maravilhosa. Bom dia! Bom dia! E hoje o sol já nasceu aqui na Grande Ovazinha. Chegamos no ponto latitude 00, Equador.